Muito bem, olá a todos, a quem nos assiste no Facebook e a quem está aqui dentro desta conversa Zoom, que são os membros da rede. O meu nome é Eduardo Fonseca, eu hoje vou estar a moderar esta conversa com 4 fabulosos convidados que já apresentarei. Eu trabalho numa associação que é a APAC Portugal, que também trabalha em meio prisional, e vou então moderar este fórum público, que é o quinto, que tem como tema a educação, a formação e o trabalho. Apresentar a rede a quem não conhece a rede e a quem nos assiste também pela primeira vez. A rede é um movimento, é um espaço interorganizacional, colaborativo entre organizações da sociedade civil, entre projetos e pessoas que tenham intervenção no sistema prisional. E portanto aqui também convidar-vos a aderir à rede, ir ao site www, eu gostava de ter agora daquelas partes para dizer passa aqui em baixo, o www.rede-entregrades.pt, onde se podem registrar. No fundo, as pessoas que estão nesta conversa, estas 25 que estão neste momento online aqui connosco, são pessoas que pertencem à rede, que estão inscritas e que todos os meses, antes deste fórum público, também contribuem para definir o tema, os convidados e percebermos que tipo de abordagem é que queremos ter. Como dizia, relativamente à rede, é um movimento onde se espera não só encontrar e expor os desafios do sistema, muitos deles já conhecidos, muitos deles muito abordados, mas partir desses desafios, desses problemas para possíveis soluções e como é que nós, enquanto rede, enquanto movimento, enquanto colaboração, também podemos ajudar o país e a nossa sociedade a melhorar o sistema prisional, que é um sistema de todos nós. O tema de hoje, então, e focando aqui, dando só uma pequena introdução sobre o tema para passar a apresentar os convidados, é a educação, a formação e o trabalho. Bem, isto podiam ser provavelmente 3 temas, são temas muito grandes, claro que se complementam, e é muito provável que mais à frente a rede venha a ter temas individualizados para podermos explorar cada um destes temas mais a fundo. Mas este é um início de uma conversa, e um início de podermos começar a questionar alguns números, alguns projetos, também motivar-nos e inspirar-nos a todos enquanto sociedade podemos fazer mais. Para introduzir então o tema, trago aqui alguns dados que até são relativamente recentes, do relatório de atividades e autoavaliação de 2019 da Direção-Geral, sobre a educação, sobre a formação e o trabalho. Em 2019, ainda não tínhamos tido a lei do Covid, onde houve a libertação de perto de 2.000 reclusos, tínhamos perto de 13.000 pessoas que estavam reclusas em 2019. Para vos dar aqui 2 dados relativamente à educação e à formação destas pessoas, 3,5% segundo estes dados não sabiam ler e escrever e apenas 15,7% tinham o ensino secundário ou superior. Portanto, a grande incidência ali no segundo ciclo, terceiro ciclo, ou mesmo o primeiro ciclo. Em 2019, os cursos concluídos dentro do sistema prisional, houve mais de 5.000 reclusos que completaram algum tipo de formação, seja formação escolar ou formação profissional. E hoje também teremos a possibilidade de falar com um dos convidados sobre a formação escolar e também um pouco do seu passado da formação profissional. Relativamente à atividade laboral, e hoje também temos alguns convidados sobre isso, tínhamos cerca de 6.000 pessoas dentro do sistema prisional, dos tais 13.000, que tinham algum tipo de atividade laboral. Desses 6.000, apenas 1.600 trabalhavam para entidades externas. Ou seja, do total de pessoas reclusas, estamos a falar de cerca de 13%. Todos os restantes que trabalhavam, estamos a falar em trabalhos internos do próprio sistema prisional, como a questão da faxina, da manutenção e de outros trabalhos internos. Apresento numa linha cada um dos convidados, porque a primeira pergunta será exatamente quem são e de onde vêm. Não vou perguntar já para onde vão, mas temos o Luís Rolo, que é advogado e membro da direção da Associação Companheiro, e que está aqui enquanto pessoa interessada pelo tema e pela experiência que tem também nesta área. Temos o padre João Torres, que é pároco de Priscos, uma freguesia do concelho de Braga, que é coordenador da Pastoral Penitenciária de Braga
e que trabalha muito com os estabelecimentos prisionais de Guimarães e Braga. Temos a Ana Beato, que é professora do agrupamento de escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva, e que dá neste momento aulas no estabelecimento prisional de Val dos Judeus, mas que já deu também no passado formação profissional no CPJ, que é o Centro Protocolar de Formação para a Justiça, e também no IFP. E temos a Cristina Pais, que é responsável do projeto e de segurança dos Parques de Sintra, Montes da Lua, que tem uma vasta experiência já há bastante tempo na empregabilidade de pessoas que estão reclusas e que também nos falará um bocadinho mais sobre isso. Então, vou passar, já falei demais, e passar a palavra a quem interessa, e tenho assim, então uma primeira pergunta, que era pedir a cada um dos convidados, eu se calhar vou chamando, também dizer que vou interrompendo consoante o tempo vá passando, para garantir que conseguimos correr toda a nossa agenda, que se apresente num, 2 minutos, e que nos conte, caso se lembre, de qual é que foi a sensação que teve quando entrou pela primeira vez numa prisão, não é? Que sentimentos é que despertou, ou que preconceitos ou conceitos que tinha se confirmaram ou desconfirmaram, e nos traga também um bocadinho dessa sua primeira experiência em meio prisional. E se calhar começava, eu vou começar por uma ordem, depois vou invertendo para ser justo com todos. Se calhar começava aqui com o Padre João. Como é que foi então apresentar-se num, 2 minutos, e como é que foi a primeira vez que foi a uma prisão? Muito bem, sou o Padre João Torres, sou pároco de Prisco, estadia em Guisanes, são 3 paróquias de Braga, sou coordenador da Pastoral Penitenciária de Braga há cerca de uns 7 anos, mas já sou voluntário no estabelecimento prisional de Braga há 22 e em Guimarães há 7. Primeira vez que eu fui ao estabelecimento prisional de Braga, eu era seminarista, e o vice-reitor do seminário disse: tínhamos aqui uma coisa para ti. Eu já na altura fazia missões em África, e ele sempre achou que eu não me batia bem da cabeça, achou, este tipo deve ser o ideal para ir para a prisão. E a primeira vez que eu fui, colocaram-me em frente a um portão, e eu entrei, revistaram-me, achei que era um bocado estranho, e depois entrei para o parlatório e começaram os homens a chegar, e fiquei assim com um bocado de medo. Eu, que gente será esta? Mas comecei a perceber que eles eram, como eu, alguns deles muito melhores do que eu. Por conseguinte, não foi, o primeiro impacto não foi uma coisa muito má, porque percebi que era gente que queria um cumprimento, alguns até me bateram nas costas. As primeiras batidas nas costas eu já pensava que ia ser, mas era porrada. Mas não. É gente como eu, alguns deles, volto a repetir, melhores do que eu. Boa, muito obrigado, Padre João. Cristina, quer apresentar-se assim rapidamente, seguindo o exemplo do Padre João, curto, e também contar-nos a primeira experiência que teve. Muito boa noite e agradeço o convite. Eu trabalho na Parques de Sintra desde 2007, 2008, sensivelmente. Não vou sinalizar um ano correto, porque entrei através de uma empresa e depois, a partir de 2008, é que fiquei ligada à Parques de Sintra. E desde essa altura sou responsável de segurança e serviços, e desde 2007 trabalho com as cadeias, e trabalho especialmente com a cadeia de Tires e com a cadeia de Sintra. Temos estes protocolos desde essa altura. Posso-vos dizer que desde essa altura até agora já passaram cerca de 300 reclusos pela Parques de Sintra. Alguns deles continuam a trabalhar connosco hoje, foram contratados pela Parques de Sintra, e posso-vos dizer que este protocolo, que já existe desde 2007, como referi, tem sido um sucesso. A primeira vez, que foi muito nesta altura, 2008, que me lançaram logo o desafio para ir fazer entrevistas aos reclusos na cadeia, fiquei assim também um bocadinho como o padre, não é? Pensei, ora bem, o que é que me vai acontecer agora? Se calhar vou entrar, já não vou sair, e portanto o primeiro impacto, para mim foi mais complicado, o primeiro impacto da revista, dos guardas, a questão de verificarem malas, cadernos, estojo, portanto todo aquele aparato inicial foi o pior.
Depois, dentro do próprio estabelecimento que foi em Sintra, as coisas correram muitíssimo bem. Os reclusos são pessoas como nós e, portanto, não há aqui nada, nunca tive nenhum problema com nenhum recluso, as coisas correram sempre muitíssimo bem, sempre fomos muito acarinhados por eles, e as coisas não tenho nada de negativo a apontar a esta primeira, a não ser efetivamente aquele primeiro impacto dos guardas ali, de volta a revistarem, a pedirem para deixar tudo e mais alguma coisa na portaria e só poder levar uma caneta. Lembro-me perfeitamente, se quiser entrar só pode levar uma caneta. Boa, obrigado, Cristina. Se calhar pedia à Ana que se apresentasse também e que nos dissesse como é que foi, o que é que sentiu a primeira vez que visitou uma prisão. Então, eu sou a Ana Beato, como disseste há pouco, este ano estou a dar aulas no agrupamento de escolas Fernando Casimiro, em Rio Maior, que tem protocolo com 2 estabelecimentos prisionais, e eu estou no estabelecimento prisional de Valdeus. A primeira vez que entrei foi em 2012 e, à semelhança dos anteriores, eu acho que nenhum de nós vai preparado para aquilo que vai encontrar. Tal e qual como se calhar nenhum dos reclusos está preparado para aqueles primeiros impactos do abrir a chave, do agora faça isto, faça aquilo. Nós também não estávamos preparados para chegar e com aqueles olhos intimidantes, porque era assim, foi assim que eu me senti completamente intimidada, ainda hoje sinto. Pronto, isto é as minhas coisas de chegarmos e de dizer faça, mostre, abra, tire, ponha. Pronto, acho que devíamos ter tipo um manualzinho só com as coisas básicas e dizer assim no dia antes. Deve terem atenção, isto. É aquilo que eu acho, mas não, pronto, isso é só à parte. Tirando isso, pronto, claro que me senti intimidada no primeiro dia, coloquei as mãos atrás das costas porque não sabia onde as havia de colocar e aquele dia está gravado para sempre na memória. Claro, mãos atrás das costas, iria lembrar que era um guarda, nunca uma professora formadora na altura, não é? Mas, pronto, sem qualquer... Claro que olhei e olhamos sempre e tentemos sempre nunca ter nenhum ar de nada, eles vêm lá com as suas coisas e pronto, tirando isso, obrigado, Ana. tudo bem. Luís, se calhar aqui também pedir este 1 minuto de apresentação da praxe. Boa. Muito bem. Então, tentando resumir, em 1993 era eu um jovem advogado estagiário imberbe e inexperiente. Sou convidado pelo Carlos Gato para colaborar com o companheiro. E colaborar na altura como advogado e, portanto, dar consulta jurídica, tratar do expediente jurídico que houvesse, etc. Fazer um apontamento num programa de rádio, da Rádio Renascença, porque o companheiro tinha um programa de rádio. E nesse programa de rádio havia ali uns slots, uns passos, onde eu dizia algumas coisas, havia um médico também que tinha uma rúbrica e, portanto, falávamos e sabíamos que o programa era ouvido nos estabelecimentos prisionais. Recebíamos cartas dos reclusos e das reclusas que ouviam o programa e punham questões concretas, jurídicas, por exemplo. E, portanto, havia uma parte de trabalho na instituição propriamente dita, e a parte de colaboração no programa de rádio. Primeira visita a um estabelecimento prisional foi por essa altura. Depois, mais tarde, profissionalmente, visitei vários estabelecimentos para falar com reclusos, etc. Estamos a falar desde Valdeus até Évora. Enfim, nunca me cruzei com nenhum político por Évora, mas, enfim, não. Estamos a falar de todos os estabelecimentos prisionais, literalmente. Na altura, primeira visita, eu tinha 25 anos, talvez por aí, mais ou menos. E, portanto, estamos a falar de um miúdo que vai visitar um estabelecimento prisional e tem impacto. Obviamente que tem impacto, todo um ambiente opressivo, é um ambiente duro, mas
mas realmente tocou-me, digamos, a forma desprotegida, ou seja, o olhar que aquelas pessoas tinham, e visitámos, se a memória não me falha, visitámos Tires e Caxias. Essa primeira visita que fizemos foi a Tires e Caxias. E realmente ali, enfim, esse olhar carente e desprotegido dos reclusos e das reclusas ficou-me na memória. E o primeiro impacto foi este. Boa. Obrigado, Luís. Se calhar continua com o Luís e fazemos agora a ordem inversa. E a próxima pergunta, que também é comum a todos, e depois já começaremos a falar com cada um individualmente e eventualmente com a participação dos outros, que é no trabalho ao longo destes 30 anos, 25 anos que tem desenvolvido junto do sistema prisional, individualmente e com o companheiro, o que é que acha que são assim as maiores dificuldades que encontrou neste trabalho do dia a dia? Eu não sei se aqui quer personalizar no trabalho profissional enquanto advogado ou no trabalho enquanto visitador e voluntário, e tentando especificar o tema de hoje, não é? Portanto, a ideia da educação, da formação e do trabalho. Portanto, quais são, se tivesse que identificar uma dificuldade, qual é que seria ligada a estes campos? Bom, eu tenho que falar pela minha experiência profissional. Claro. Não há outra forma de o fazer e, portanto, eu tenho aqui uma forma de transmitir a minha sensibilidade. Vamos ver. Eu gostaria aqui no que toca à minha ligação ao companheiro, segmentar aqui dois momentos. E eu diria que de 93 a 2003, se quisermos, para facilitar, vamos pensar aqui em 10 anos, eu tive um trabalho mais no terreno. O que é um trabalho mais no terreno? Eu deslocava-me à instituição, repare, eu nunca fui visitador. Nunca fui visitador nem assistente social. Portanto, o meu trabalho era muito técnico. Num primeiro momento, eu chegava ao companheiro, tinha 1 ou 2 dias por semana em que estava previsto lá fisicamente, portanto, eu sentava no companheiro, tinha um gabinete, que me foi alocado, e as pessoas sentavam-se à minha frente e pediam ajuda em que termos? Ou ainda tinham processos pendentes, e precisavam, enfim, de uma orientação, de alguma ajuda, ou tinham dúvidas, e todo o tipo de dúvidas, desde partilhas de heranças, não é, que tinham com os irmãos. No fundo, eu fazia ali era um gabinete de consulta jurídica. E consulta jurídica para quem estava totalmente desprotegido em termos materiais, em termos, portanto, no fundo, era digamos, um voluntariado na área jurídica. Isso depois evoluiu mais tarde para um segundo segmento que tem a ver com o momento em que o companheiro começa a fazer formação profissional. Quando o companheiro começa a fazer formação profissional, eu dou algumas aulas durante algum tempo, aulas de direito, se quisermos, a turmas compostas por ex-reclusos, turmas mistas, masculinas e femininas, e aí acaba por ter um contacto mais direto, portanto já não tão técnico do ponto de vista do direito, mas mais direto na medida em que é necessário gerir uma turma de pessoas, que algumas delas nunca estiveram numa escola, nunca estiveram sentadas numa sala de aula. E aí o que é que eu descobri? O que é que os ex-reclusos me ensinaram e eu nunca me esqueci? Primeiro, havia ali pessoas com uma inteligência extraordinária, pessoas sem habilitações literárias, que tinham uma rapidez de raciocínio e uma inteligência invulgar, e portanto presenciei isso e acompanhei isso. Pessoas que não tinham quaisquer hábitos de trabalho intelectual, organização intelectual, e portanto nós chegávamos ao ponto de aqueles trabalhos do grupo, aquelas colagens em cartolinas que fazíamos no ciclo preparatório, estas pessoas tinham 30 anos, 35, 40, estavam a fazer pela primeira vez. Ou seja, as pessoas estão a viver uma experiência de escolaridade que nós vivemos aos 10, 11, 12, 13 anos, estavam a vivê-la 20, 30 anos mais tarde. E, portanto, isto ensina-nos muito sobre o que é o desenraizamento e a falta de inserção
familiar e escolar da população prisional. Diria que essa é a grande dificuldade que identifica no trabalho que tinham, neste caso na formação profissional, era este tal desenraizamento? Sim, e eu associaria a isto dois outros fatores. Primeiro, os consumos, não é? Estou a falar dos consumos de drogas e os consumos de álcool. E esse muitas vezes era o fator de desequilíbrio. Claro, estamos a falar anos 90, estamos a falar de uma época que corresponde mais ou menos, eu diria, ao auge do consumo de drogas e de estupefacientes e de drogas duras em Portugal. E, portanto, estamos a falar de pessoas que literalmente, de um ano para o outro, se desintegravam física e psiquicamente à nossa frente. Atenção. Tinham indicadores muito positivos num ano letivo e no ano letivo chegavam destruídas, e isso tem a ver obviamente com consumos e com hábitos de consumo. E, portanto, esses hábitos de consumo também era o que por vezes impossibilitava a inserção e a formação profissional, literalmente. Depois já falaremos um pouquinho mais sobre isso. E, portanto, o que eu noto no companheiro, ao longo de todos estes anos, e depois de 2003 em diante, o meu papel foi e é, ainda hoje, institucional, sobretudo. Depois foi necessário, em termos políticos, ter outro tipo de procedimento de intervenção quando a instituição esteve mais ameaçada. Mas nesses 10 anos iniciais, contacto direto com a população de ex-reclusos, problemas mais delicados, a meu ver, consumo de substâncias. Boa. Obrigado pela partilha. Ana, devolvia a mesma pergunta dentro do teu trabalho, dentro do sistema prisional da formação. Qual é talvez a maior dificuldade que possas sentir e entrave para o sucesso também do teu trabalho? Então é assim, em termos de educação, aquilo que nós temos e os referenciais que nós seguimos, ele não tem qualquer diferença, seja no estabelecimento prisional, seja na rua. As únicas limitações são em algumas disciplinas, nomeadamente algumas coisas mais técnicas, nomeadamente TIC, que são competências, as competências digitais hoje em dia são importantes para todos, e aquela forma de pesquisa de internet e deles terem acesso à internet é a única coisa que está limitada, porque tudo o resto eles têm acesso com equipamentos mais velhos, com equipamentos mais recentes, de acordo com a mudança de alguns estabelecimentos prisionais, alguns protocolos que foram feitos, alguns financiamentos que foram dados. Eles têm acesso a tudo, desde a parte do básico ao secundário, quer seja ele secundário regular, que é aquela parte, e básico regular, sem estar integrado num curso profissional. O programa é exatamente o mesmo, a forma de trabalhar é exatamente a mesma, a diferença é que na escola, se não for de educação de adultos, nós trabalhamos mais com crianças, mas é tudo igual. Quer seja fora ou dentro, é igual. Temos só algumas limitações em termos de alguns tempos. O tempo. A organização interna do estabelecimento prisional, nós entramos para a sala, aguardamos por eles e depois tudo tem o seu timing, tudo se move a determinadas horas, que depois todos estamos já habituados a isso, e a forma de planificação advém muito disso. Okay. Então dirias duas dificuldades, na verdade, não é? Que é o tempo e a questão da ligação da internet e a digitalização. Sim, que não permite que a educação seja totalmente igual ao que é cá fora. Só por não terem acesso ao mundo digital. Okay? A única forma que eles têm de ligação ao mundo neste momento é através da televisão, não é? É só mesmo por isso. Boa, obrigado. Cristina, devolva-me a pergunta, no vosso trabalho no Parques de Sintra, qual a grande dificuldade que encontram para se conseguir fazer ainda melhor trabalho? Eu tenho uma dificuldade gigante com a burocracia. É muita burocracia, desde o início do processo. Sou eu que acompanho e que faço as entrevistas nos estabelecimentos prisionais, em todos, do país todo.
e depois faço a apresentação da empresa nos estabelecimentos prisionais. Depois disto, os reclusos sabem qual é que é o trabalho e sabem qual é que é o perfil que nós precisamos para trabalhar na nossa empresa, e a partir daqui eles inscrevem-se junto do educador, e depois é este processo burocrático que é extremamente lento. Em alguns casos nós temos situações de que todo este processo demora cerca de 9, às vezes 10 meses. Acontece muitas situações em que o recluso é posto em liberdade antes mesmo de começar a trabalhar. Portanto, esta é a nossa maior dificuldade, porque nós precisamos no imediato daquele recluso, porque na realidade nós temos brigadas a trabalhar, brigadas na equipa florestal, brigadas na jardinagem, nos cantoneiros, nas equipas de limpeza, e precisamos de ter sempre pessoas a trabalhar. E a maior dificuldade é justamente aqui, porque depois empanca tudo aqui. A dificuldade dos processos que são instruídos nos diferentes estabelecimentos prisionais, e depois, quando depois não são despachados, demoram muito tempo a ser despachados. E isto prejudica o próprio recluso, porque ele já poderia estar a trabalhar e a ganhar um ordenado, e não está. E fica naquela expectativa, meses e meses a fio, e todos os dias pergunta ao educador: quando é que eu posso ir trabalhar? Quando é que eu posso ir trabalhar? E isto é uma instabilidade, é também um fator de stress para o recluso, é para nós depois na empresa que precisamos daquele recurso para trabalhar e não temos, nunca sabemos quando é que eles vão chegar. E temos também, nos últimos anos, notado aqui outra grande dificuldade, que é o relacionamento ou a ligação do recluso e do próprio estabelecimento prisional à reinserção social, porque parece-me que são ali, eu também ainda não consegui perceber muito bem, mas parece-me que são ali duas fontes de grande bloqueio. Por um lado, o estabelecimento prisional, os técnicos e o pessoal da educação, e por outro lado a reinserção social, que existe muita falta de comunicação, e nós depois, a entidade que recebe estes reclusos também sofre ali diretamente as consequências desta falta de comunicação e desta falta de ligação entre os EPs e a equipa de reinserção social. Uau. Para mim, estes são os maiores problemas, sem Uau. dúvida nenhuma. Obrigado, Cristina. Já vamos voltar à conversa. Padre João, no seu trabalho, nos vários projetos, para além do presépio de Priscos, que é talvez se calhar o mais icónico e conhecido, qual é assim a maior dificuldade que sente no seu trabalho, para depois avançarmos? Então, pegando nas palavras da colega, que é similar, é a burocracia, os processos são muito demorosos. Às vezes nós temos uma brigada de reclusos que vem para a paróquia, e há reclusos que saem em liberdade condicional, e o processo, primeiro que vem outro recluso, é uma complicação enorme. Os reclusos querem trabalhar, querem ganhar dinheiro, depois estão ao ar livre, não é? Também, este trabalho é importantíssimo até dentro do sistema prisional, porque faz com que dentro da própria prisão haja um grupo de pessoas que já percorreu determinadas fases, já está a trabalhar no exterior, e isto motiva que outros reclusos possam também fazer alguns avanços em termos até de comportamento, da relação que mantém com a sua própria família, com os colegas de cela, com os colegas do próprio pavilhão, para poder ingressar também nestas brigadas. Como a colega estava a dizer, a reinserção social, eu espero não chocar ninguém com o que eu vou dizer, mas é um atento cá na data. A primeira geringonça que Portugal teve foi juntar o Instituto de Reinserção Social com o Instituto dos Serviços Prisionais. Aliás, quem é que manda lá? Que meios têm estes funcionários para poder fazer um trabalho minimamente sério? Que tipo de relatórios fazem para depois apresentarem aos juízes? Comigo nunca falaram. Eu estou com os reclusos todos os dias, eu almoço com eles, nunca me pediram opinião.
O que é que eu acho, se aquela pessoa tem feito avanços ou não? Acho que existe uma desarticulação enorme que poderia ser muito bem aproveitada até com estes parceiros, com estas empresas, embora nós não sejamos uma empresa, mas o protocolo é idêntico a uma empresa, poderiam ser feitas coisas fantásticas neste campo. Acho que existe funcionários a mais dentro do sistema prisional a não fazerem nada. E há alguns funcionários que realmente trabalham, que fazem... Eu já trabalhei com vários técnicos de educação e alguns muito bons e outros muito, muito maus. E isto também tem a ver com as pessoas que depois estão nos serviços. Já trabalhei com diretores dos próprios estabelecimentos prisionais, alguns que conseguem despachar muito rapidamente e articular muito rapidamente as vagas que vão surgindo, e outros que deixam andar, porque eu creio que também ninguém dentro do próprio sistema é avaliado em termos de pontuação. Eu consegui colocar 100 reclusos a trabalhar no exterior, fiz não sei quantos protocolos com empresas, não sei se isto interessa ao sistema prisional. Boa. Obrigado pela partilha, também pela sinceridade. Agora se calhar continuando também consigo, pensando aqui no presépio de Priscos e numa frase que acabou de dizer, não é? Quer dizer, os reclusos querem trabalhar, não é? Se lhes for dada a oportunidade, querem trabalhar. Portanto, tem assim, nesse trabalho, nessa brigada, alguma história, alguma vida, alguma pessoa que lhe tenha tocado pelo processo de transformação, de reinserção que também tenha feito e que eventualmente gostasse de partilhar aqui connosco, sem dados pessoais, é evidente. Claro, há muitas histórias, não é? Trazer aqui também, olhando para o sistema, há muitos defeitos, há muitas dificuldades, há muita burocracia, há muita desarticulação. Por outro lado, há se calhar também a outra face da moeda, que é ver histórias de transformação, de superação, de pessoas com uma força de vontade incrível, provavelmente muito maior do que nós todos aqui juntos, que nunca passámos por aquelas dificuldades. E, portanto, trazer um bocadinho estas histórias aqui, acho que nos pode ajudar a todos também a querermos um sistema melhor. Claro, uma história relativamente simples, de uma mãe que arranjou o meu número de telefone, não sei como, e que me telefonou a dizer assim: padre, não imagina a alegria que trouxe à nossa família o nosso filho, o nome fictício Arthur, está a trabalhar. E ele ligou-nos com uma alegria fantástica que já não ouvíamos há muitos anos, ele a interessar-se por alguma coisa que o animasse, que lhe trouxesse alegria. Ele esteve cá 1 ano e meio. A primeira coisa que ele exigiu antes de sair da própria prisão era ter já um trabalho. Hoje está a trabalhar, tem a vida mais que consertada, e há alguém que antes de ser condenado e quando estava no próprio meio prisional, alguém que não estava motivado para fazer nada. E é a alegria do próprio, mas da família. Esta gente que está detida tem família. Tem uma mãe, muitos têm pai, outros têm esposa, têm filhos. E eu acho que quando estamos a ajudar estas pessoas, estamos também a semear esperança na sua própria família. É interessante que depois eles casam, alguns que são católicos, eu assisti ao casamento deles, é uma alegria, depois vêm aqui à paróquia trazer os filhos e pedirem para eles serem batizados, e até outros que não são crentes, com quem eu mantenho contacto, que me ligam e que de uma certa forma ficou uma amizade. E fica, o Presépio ao Vivo de Priscos é um espaço onde aquelas pedras têm vida. E é engraçado que numa das visitas aqui ao Presépio, quando dei conta, olhei para um recluso e ele estava com os olhos cheios de lágrimas. E dizer assim, foi ao colocar estas pedras que eu também fui descobrindo um outro sentido para a minha vida, um outro sentido para a minha história e até para a minha família. Sei lá, tantas outras histórias poderia contar. Eu acho que o trabalho tem muito disto, não é? Que dignifica, não é? O trabalho
não querendo, o Papa Francisco neste novo documentário falava dos 3 T's, não é? E um deles era o trabalho, e portanto é interessante também estar a falar sobre isso. O que é que podíamos fazer enquanto sociedade, as paróquias, as associações, as pessoas, para convencermos que mais associações, mais empresas, mais paróquias possam contratar estas pessoas, estejam elas ainda em meio prisional ou já pós-liberdade? Estas pessoas, tendo a consciência de que querem mudar de vida, e isto é um percurso que os serviços de educação terão que fazer, por isso devia existir mais técnicos, mais psicólogos, para poder acompanhar também este percurso, eu diria, interno do próprio recluso. Estes homens ou estas mulheres, quando querem apostar em si, apostar na sua vida, são funcionários fantásticos. Aprendem, aliás, eu tive aqui gente que não percebia nada da construção civil, não percebia nada da carpintaria, e aprendem com uma rapidez enorme. E depois entregam-se de uma forma apaixonada. Aliás, eu, se pudesse abrir uma empresa, 60%, 70% seriam reclusos ou ex-reclusos. Porque há gente que quer mudar de vida. Aliás, basta olhar, se cada um de nós olhar para si, quando fazemos a asneira da grossa, o que nós queremos é que alguém nos compreenda e que nos dê uma segunda oportunidade. Não é? Imagine, quando alguém sente que está a ter uma oportunidade a sério, sente do fundo do seu coração e quer mudar completamente de vida, temos equipas de trabalho fantásticas. Não estou nada arrependido de termos feito com que o Presépio ao Vivo de Priscos pudesse ser um sítio onde alguém pudesse nascer, pudesse ser Natal. Boa. E nós também acho que temos muita sorte em Portugal por também ter esse exemplo, acho que é um exemplo nacional e também internacional. Última pergunta para si, pergunta-lhe pela sociedade em geral e se calhar agora perguntava-lhe mais pelo papel da Igreja, não é? Qual é que deveria ser aqui o papel da Igreja no sistema prisional? Sabemos que estão em todas as prisões existe um capelão, existe a pastoral penitenciária, mas diria que nem todas as paróquias em que têm prisões sob a sua alçada têm a mesma vivacidade e energia que o Padre João tem demonstrado nos últimos anos. Portanto, qual é que acha que devia ser aqui este movimento também da própria Igreja enquanto parte da sociedade, não é? Quer dizer, pedimos às associações, pedimos às empresas, exigimos ao Estado e ao sistema prisional e à Direção-Geral, o que é que poderíamos e deveríamos também exigir ou pedir à Igreja? Vou tentar fazer uma síntese assim muito rápida. Eu acho que a espiritualidade está muito mal tratada nas prisões. A dimensão espiritual não cabe nos esquemas daqueles que acham que o sistema é para reprimir. Né? Quando alguém tem um problema grave na sua consciência, se o partilhar fica mais aliviado. E pode ser com o padre, pode ser com o pastor, pode ser com algum líder espiritual, obviamente acreditado dentro do nosso país. Não é? Creio que a lei 252 de 2009, que rege a entrada da Igreja Católica, por exemplo, nos estacionamentos prisionais de Braga, não está a ser aplicada. Aliás, aqui há alguns anos atrás, os serviços de direção e serviços prisionais, a Direção-Geral de Direção de Serviços Prisionais, fez um memorando com a IURD, pelo todo o respeito que eu tenho pela IURD. Sim, mas existe uma lei que regulamenta a entrada de líderes espirituais, de assistentes espirituais e religiosos. Como é que depois o sistema vai fazendo memorandos com outros grupos religiosos que muitas vezes nem sequer a lei respeita? Uma pergunta que fica no ar. No que respeita à Igreja Católica, acho que olha para esta pastoral, muitas vezes há um ou outro exemplo muito bom do que se faz, mas em termos gerais, escolhe-se um sacerdote que pode não ter nenhum jeito para lidar com reclusos. Isto requer gente que tenha alguma preparação, gente que tenha alguma paixão, fundamentalmente pelo ser humano e por este tipo de vida, porque é uma vida, como dizia a Amália, um bocado estranha, de alguém que entra no mundo prisional e que quando entra descobre que ele também, por os crimes que já cometeu alguns, também se calhar estaria preso se fosse descoberto, noutros tempos, obviamente. Não é? E eu acho que era importante
que a Igreja Católica em Portugal deixasse de fazer o discurso para com um sistema de que somos todos amigos, somos todos bons, isso é maravilhoso, mas começasse a exigir neste sentido. Quantas prisões no nosso país têm um espaço religioso, que não tem que ser católico? Um espaço religioso, onde o recluso possa ter um sítio onde haja silêncio, onde ele possa pensar na vida. Nomeadamente as outras próprias igrejas, os nossos irmãos, por exemplo, muçulmanos. Era importantíssimo que existisse este interesse pelo espiritual, ou seja, reconstruir alguém interiormente. E isto requer condições, requer gente preparada e requer essencialmente o quê? Que nós possamos mostrar aos reclusos que se eles não fizerem um caminho interior, grande parte das conquistas e dos sonhos que porventura possam ter perdem-se. Porque a saída para o mundo exterior começa dentro da prisão e requer vários atores, sejam eles os serviços de educação, os serviços de psicologia, mas também este caminho espiritual, que me parece a mim que é mais importante até que o caminho religioso. Não sei se me entendem. Não é? Às vezes uma boa conversa, alguém que caminha por objetivos, alguém que... Eu faço esse trabalho com reclusos que vêm para aqui. E em muitos casos digo, olha, tu ainda estás muito longe desse sonho que tu queres, porque há aí muitos rancores dentro de ti. E eu, mas pá, está a dizer isso porquê? Olha isto, olha aquilo, olha, tu ainda falas mal da tua ex-mulher, não é? Quer dizer, tu só podes sair quando começares a dizer, realmente ela era uma mulher espetacular, eu aqui era um labrego. Muito bem, Padre João. Ficamos aqui assim, mas obrigado pela história e também pela partilha da importância. Passar aqui a palavra à Cristina. Cristina, os parques de Sintra, Monte da Lua, conhecidos também por este trabalho de empregar bastantes pessoas. Eu tenho ideia que vocês, a par da Delta em Portugal, são assim o grande caso de estudo de empresas que estão envolvidas neste trabalho. Já nos disse que este protocolo está a funcionar desde 2007. Como é que funciona? Qual é o critério para escolher pessoas para trabalhar convosco? Não é? Se eu hoje fosse preso, como é que eu poderia ter o perfil e as competências para trabalhar convosco? E o que é que eu ganharia com isso também? Isto é pode ser um bocadinho esquisito aquilo que eu vou dizer, mas trabalhar na Parques de Sintra, todo este trabalho de seleção é feito por mim e pelas técnicas do estabelecimento, avaliando, obviamente, já quase no final da pena, quando o recluso tem 4, 5 anos ainda para cumprir. Porque nós também não queremos que eles fiquem muito tempo a trabalhar e em reclusão ao mesmo tempo. Depois aquilo nas cabeças deles também pode mudar ali alguma coisa. E quando fazemos este levantamento, primeiro tem que haver sempre um pedido da parte do recluso e manifestar interesse em ir trabalhar connosco, e a partir desse momento então vamos fazer as entrevistas. Normalmente eu seleciono sempre reclusos com penas mais longas, reclusos com mais idade, reclusos com uma pena para cumprir de 2, 3 anos. São reclusos que depois vão entrar no trabalho e passado 1 mês, 2 meses vão estar a ser postos em liberdade. E nós temos um trabalho contínuo, limpeza de florestas, limpeza de matas, organização dos jardins, damos formação às pessoas no local de trabalho e, portanto, estarmos a investir em formação durante 1 mês, 2 meses e depois temos pessoas que trabalham com cavalos e precisamos de lhes dar formação. E a partir do momento em que damos formação e investimos bastante naquela pessoa, 1 mês depois, 2 meses depois, aquela pessoa está a ser posta em liberdade, para nós é um bocadinho complicado. Então, quando eu faço a seleção, opto sempre por penas mais compridas. Penas mais compridas implica crimes normalmente de sangue. São quase todos os reclusos que estão a trabalhar connosco,
na sua maioria, e diria, atrevo-me a dizer mesmo 60%, 60% a 70% dos reclusos que trabalham connosco são, exceto as senhoras são crimes normalmente de tráfico, mas na parte dos homens, a maioria deles são todos crimes de sangue. Oh, Cristina, e só, desculpa, assim um parênteses, mas passando já para a segunda pergunta, para continuar o que estava a dizer. Disse-me que só tinham tido um problema uma vez. Pode partilhar a dizer qual foi? O único problema foi um recluso que saiu de manhã, porque eles saem do estabelecimento prisional às 6 da manhã, do estabelecimento prisional de Sintra às 6 da manhã, vão até ao Largo de São Pedro e aí apanham o nosso transporte para lá para cima, para o Palácio da Pena, para depois serem distribuídos pelos seus locais de trabalho. Nesse dia, este recluso saiu para trabalhar, mas ao final do dia, às 18 horas, decidiu não voltar para o estabelecimento. A namorada fazia anos e ele decidiu ir à casa da namorada, oferecer-lhe um presente e dar-lhe um beijinho. E, portanto, o que eu estou a dizer é que em 60%, 70% das pessoas que trabalham convosco, reclusas, que ligadas a crimes de sangue, esse foi o único problema em 13, 14 anos que tiveram. Exatamente. Este foi a única fuga que tivemos. Agora, problemas, quesílias, questõezinhas entre eles, isso acontece connosco no nosso trabalho, connosco no nosso dia-a-dia, e portanto, este foi o maior problema, porque tivemos que, obviamente, informar o estabelecimento e depois polícia e judiciário e por aí fora, e ele também não voltou mais ao trabalho, porque, obviamente, foi penalizado por este ato de amor, não é? Podemos dizer assim. Mas aqui eu destaco exatamente isto. Destaco a vontade, tal como dizia o padre, destaco exatamente isto. A boa vontade que eles têm, a vontade que eles têm de trabalhar, a vontade que eles têm de aprender, a vontade que eles têm, sobretudo, de trabalhar porque no final do mês recebem um ordenado, e de ajudar as famílias, porque nota-se perfeitamente que estes reclusos também, nós fazemos questão disso quando fazemos as entrevistas e a seleção, que tenham uma boa base familiar, uma base sólida, e que tenham visitas com regularidade, que a família esteja por perto, e portanto vê-se muito estes reclusos a quererem trabalhar para saírem dali quando terminarem a sua pena longa, não é? Porque ainda conseguem trabalhar connosco 2, 3 anos, ganham o seu dinheiro e depois conseguem lá fora fazer a sua vida. Muitos deles ficam a trabalhar connosco, alguns deles são hoje na empresa chefes de equipa e, portanto, estão a fazer aquilo que o Padre João faria se tivesse uma empresa. Exatamente. Pessoas, e contratamos, damos sempre, quando há avaliação, no final, quando eles saem de liberdade, fazemos uma avaliação, nós e o recluso também faz uma avaliação, e se as duas partes estiverem de acordo, nós contratamos o recluso para ficar a trabalhar connosco. E isto acontece muitas vezes. Cristina, para terminar, para passarmos aqui a palavra, alguma história, assim, 30 segundos, que se lembre e que a comova de alguém que tenha trabalhado convosco ou que ainda trabalhe, não interessa, e que tenha mexido, no fundo, pela força que traz por trás? A questão, que falámos aqui no início, a questão das mulheres e dos filhos. As mulheres que estão na cadeia de tiros, que têm os filhos bebés com elas, estas são sempre aquelas que mexem mais connosco, porque vemos o interesse, vemos a dedicação, vemos a motivação destas mulheres a trabalhar todos os dias para conseguir tirar os filhos delas dali, porque o objetivo delas é tirar os filhos delas dali, e isto deixa-nos a nós também, enquanto instituição, bastante, diria eu, felizes com isto, em poder ajudar. Nós estamos ali também para fazer um trabalho social e poder ajudar estas mulheres daqui a
6 meses, 1 ano, a conseguir tirar os filhos dali e poder entregá-los ao pai, a algum familiar, para nós é bastante importante e isto agrada-nos imenso. Boa. Obrigado, Cristina, obrigado também pelo vosso exemplo. E vou passar agora aqui a palavra à Ana. Ana, sendo a Ana mais da casa e tendo estado aqui também mais envolvida com a rede, farei aqui menos cerimónia e, portanto, cá farei aqui só uma pergunta e meia para irmos ao Luís e para tentarmos terminar no tempo. Ana, enquanto trabalho dentro do EP e da formação, e sabendo, foi uma das coisas que também foi referida no início, que o tempo e os horários são complicados, o que é que farias de diferente do ponto de vista de ligar a formação e o trabalho? Não é? Uma vez que também estamos a falar destes dois temas, de que forma é que interligaríamos? Sabemos que temos as limitações de tempo, mas estes dois mundos, que na verdade, se pensarmos na nossa vida cá fora, não são dois mundos, não é? Nós formamos para começarmos a trabalhar e muitas vezes continuamos a formar enquanto trabalhamos, faz parte da vida, a formação. Portanto, de que forma é que ligarias estes dois mundos que sabemos que dentro das prisões estão muito separados, porque uma pessoa que trabalha só pode... Ou uma pessoa que trabalha não pode ir à escola, ou uma pessoa que vai à escola não pode trabalhar nas prisões, não é? Portanto, como é que equilibraríamos esta balança dentro das prisões? Pois, eu não sei muito bem como é que ali, aquilo que eu tenho, em algo, principalmente numa das minhas turmas, é ele está a trabalhar e pretende inscrever-se na escola e é nas competências básicas no B1, a equivalência ao 4º ano e ao primeiro ciclo, porque quer, precisa, e pronto, só que o trabalho limita-lhe as idas à escola em termos de horários, é um bocado incompatível. Esta gestão de tempo tem que ser feita de alguma forma, ou durante o tempo que o estabelecimento permite que os recursos estejam abertos, conseguir-se fazer essa gestão de tempo e ele, porque nós até falámos sobre esse assunto, por exemplo, a faxina do piso, que tem que limpar aquele piso, ele não está às 4 horas da manhã a fazer a limpeza de uma aula, de um piso numa aula, não é? Dentro desse tempo permitisse que fosse à escola e regressasse. Aqui depois temos o problema da grande logística, de permitir-lhes o acesso à zona da escola, depois a parte do regresso, as validações das coisas, pronto, é dentro disto que nós temos mais, que sentimos mais, pronto, que é um bocado incompatível. É mais isso, pronto, agora o resto não notamos grandes diferenças. Também falaste de uma coisa interessante, deste-me um exemplo, portanto, muitas vezes a escola e o trabalho são vistos como prémio dentro do sistema prisional e não como ferramenta quase de reinserção, quase, se quisermos. Mas falaste-me de um caso interessante de uma pessoa que tinha apanhado um castigo, que queres partilhar, porque eu acho que pode ser interessante também. Felizmente, parece-me que o senhor diretor do estabelecimento prisional de Vale-Judeus, e isto porque ele também fez pedido, ele veio informar na semana passada que tinha feito um pedido ao senhor diretor que, mesmo tendo um castigo, que não queria faltar à escola e que pretendia que o castigo fosse feito em todos os dias fora da escola. Portanto, ele tinha escola segunda, terça e quarta, está mais ou menos concentrado assim o tempo dele e ele vai cumprir castigo, que até eram ainda uns dias, vai cumprir castigo às quintas, sextas, sábados e domingos, intercalado, portanto ele entra à quarta à noite e sai ao domingo à noite, para que na segunda de manhã ele possa vir à escola e fazer segunda, terça e quarta de escola. Pronto, isto é um bom exemplo a partilhar, porque acho que é mesmo bonito ver, pronto, porque este diretor foi sensível e eu acredito que existam outros diretores que também que sejam sensíveis a isto.
Mas pronto, também parte do recurso de fazer isto pedido, porque se não houver comunicação e aqueles pedidos que são feitos e que não cheguem a quem de direito, pois também a outra pessoa lá do outro lado também não pode agir em conformidade, não é? Pronto, mas, por exemplo, aqui é um bom exemplo e pode ser, porventura, no caso de acharem execuível, ser claro, é quase paradoxal, não é? Pensarmos que a reinserção, a educação se faz, não é? Quer dizer, com os nossos filhos, portaste mal, não vais à escola. E não estou a pôr aqui os reclusos e as pessoas como crianças que não são, mas sabemos que não é nas coisas boas que se deve cortar, não é? E, portanto, é um ótimo exemplo. Eu acho que também é bom dar bons exemplos. Ana, desculpa que cortei-te tempo a ti, vou passar ao Luís. Mas muito obrigado pela tua partilha, também por esta experiência de formação. Obrigado, e de lidar com os tempos difíceis e as rotinas difíceis dentro do sistema prisional. Obrigada. Luís, gostava de perguntar, olhando aqui para a experiência do companheiro e da formação profissional, e um bocadinho uma coisa que falávamos também, não é? Que é o companheiro ser este porto de abrigo. O que é mais difícil quando alguém chega ao companheiro? Porque muitas vezes são pessoas que não têm mesmo para onde ir, não têm ninguém. E o que é para vocês essencial de trabalhar com estas pessoas para poderem voltar a reinserir-se na sociedade? Bom, eu distinguiria se calhar dois momentos. O porto de abrigo tem a ver com o atendimento das necessidades imediatas, ou seja, sair de um estabelecimento prisional sem dinheiro, sem família, sem uma porta onde bater. E, portanto, o que são as necessidades imediatas? Muito simples. Um teto e um prato de comida. E o companheiro sempre teve a porta aberta para quem lá quisesse bater e pedir ajuda. Portanto, esse é um primeiro momento, um momento de atendimento das necessidades mais básicas, mais inerentes à sobrevivência. Segundo momento, resolvido esse problema, há necessidade de desenvolver um projeto de vida. Isto é intrínseco à atividade do companheiro, ou seja, quer seja, e o Carlos conhece bem porque ainda é do tempo dele, a carpintaria, a serralharia. Nós começamos por ter pequenas unidades produtivas dentro do companheiro e por inserir os ex-reclusos dentro destas pequenas unidades. É óbvio que a partir de certa altura o companheiro cresce, desenvolve-se e começam as equipas, começam as brigadas e aí eu estava a ouvir com muito interesse a experiência do Monte da Lua, porque é muito semelhante à colaboração do companheiro com a Câmara Municipal de Lisboa, designadamente. As equipas de jardinagem, as equipas, por exemplo, que fazem as mudanças das escolas, a mudança do mobiliário das escolas, dos locais para os outros, e, portanto, o companheiro começa-se a expandir e começa a inserir os ex-reclusos nestas brigadas. Foi a primeira designação que tiveram e, enfim, talvez não a mais feliz, em minha opinião, mas isso é uma questão mais de linguística do que outra. Bom, mas o princípio é sempre o mesmo, projeto de vida. Projeto de vida e reinserção através do exercício de uma atividade profissional. E o exercício de uma atividade profissional tem a ver com uma retribuição, por um lado. Vamos falar de pessoas para quem 300 euros, 400 euros é muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas, por outro lado, reinserção através da criação de hábitos de trabalho em equipa, hábitos de horários, disciplina. Portanto, estamos a falar de todo um aprendizado, que para nós é uma vida normal, digamos assim, mas que para muitas destas pessoas é uma primeira experiência. É óbvio que podíamos aqui discutir ou dissertar sobre a experiência profissional dentro da prisão. É uma outra complexa conversa para termos, se calhar, noutras instâncias. Agora estamos a falar de trabalho no dia-a-dia, no mundo real, com pessoas reais. Nem toda a gente se dá bem. Este ambiente de trabalho não nos damos bem, muitas vezes. E também achei muito curiosa a referência aos pequenos atritos e às pequenas questiúnculas que podem surgir
entre eles, mas mesmo esse aprendizado de ultrapassar isso, de viver com isso, fora do ambiente opressivo, duro, de um estabelecimento prisional, é também no fundo, um programa de reinserção. E, portanto, a meu ver, a filosofia do companheiro tem que continuar a assentar, por muito que cresça, por muito que se sofistique, tem que continuar a assentar neste pressuposto. Reinserção significa muitas facetas, muitos aspectos. Um reaprender a vida em liberdade e, portanto, a tónica tem que continuar a ser essa, e é isso que o companheiro tenta fazer. Luís, e uma outra pergunta que é, também fiz às outras pessoas, se há assim algum caso que se lembre, que tenha tocado de alguma forma, pela transformação, pela reinserção e por ter passado estas várias fases, não é? Porto de abrigo, projeto de vida, não é? Portanto, quase uma pirâmide de Maslow de fases, e que tenha chegado a bom porto? Eu vou falar de um paradoxo que é o Amílcar Velhinho. Eu estou a usar o nome, vou falar o nome dele. Primeiro, ele já faleceu, infelizmente já não está entre nós. E depois ele próprio divulgou a história dele tantas vezes na comunicação social que pronto, ele próprio não fazia segredo da sua história de vida e, portanto, eu tomo a liberdade, caso único, de falar no nome. O Carlos sabe de quem eu estou a falar, conheceu-o pessoalmente. O Amílcar, e porquê é que é um paradoxo? Nós podemos dizer, numa determinada perspectiva, que o Amílcar é um caso de insucesso. Porquê que é um caso de insucesso? O Amílcar ficou a viver no companheiro. O Amílcar saiu do estabelecimento prisional, teve o tal porto de abrigo no companheiro, aprendeu a trabalhar, e já lá irei. A verdade é que ficou a viver no companheiro e nunca de lá saiu e acabou por falecer, já de uma idade bastante avançada no companheiro. E, portanto, se quisermos, do ponto de vista puro e duro daquilo que é a matemática dos números da reinserção, não, o Amílcar não se segurou por si cá fora. Mas o Amílcar chamou a si outras funções e outras bandeiras. O Amílcar assumiu ser um rosto do companheiro. Portanto, o Amílcar, que cumpriu pena e por crimes extraordinariamente violentos, era uma personagem bem conhecida das polícias, das cadeias. O Amílcar, no companheiro, escrevia poemas, fazia estatuetas. Portanto, o Amílcar tornou-se uma espécie de símbolo, uma espécie de avôzinho de todas as pessoas que ali passaram. E, portanto, repito, o paradoxo é este: não é um caso de sucesso de reinserção, mas é um caso extraordinário de um homem que tinha dentro dele uma sensibilidade artística, sensibilidade extraordinária, e que de alguma forma o companheiro permitiu que isso viesse ao de cima. É uma figura inesquecível para quem o conheceu, e o Carlos, se quiser e se entender, poderá falar alguma coisa sobre isso. Amílcar é inesquecível para toda a gente que passou pelo companheiro. Ele acabou por dar várias entrevistas a órgãos de comunicação social e, portanto, alguns de vós tê-lo visto certamente. Portanto, figura do companheiro, figura tutelar, figura emblemática. Não esquecendo o Padre Damaso, mas não é, isso é uma outra história para um outro dia. O Amílcar Velhinho. Eu acho que é um ótimo tema que fica aqui a pergunta e fica no ar, e acho que até pode ser um tema futuro, e pedindo à Jéssica, a quem já vou dar a palavra daqui um bocadinho, se calhar para apontar o tema, porque será que o Amílcar é um caso de insucesso? Se calhar não é, mas será que o sucesso passa pela reinserção pura e dura que todos conhecemos, a independência e a autonomia? Se calhar não passa para todos. Portanto, o que fazermos com esses que não passa? E como é que se criam estruturas e apoio da sociedade civil para estas pessoas que se calhar nunca vão ser totalmente independentes? E, portanto, é um tema belíssimo, interessantíssimo, e que as prisões também deveriam pensar, não é? Porque vai haver muita gente assim, as nossas cadeias têm cada vez pessoas mais velhas e, portanto, isto vai acontecer cada vez mais, e o que é feito destas pessoas a seguir. Vamos, já passamos aqui 4 minutos da hora,
E, portanto, resta-me muito... a vontade era enorme, tinha tantas outras perguntas, eu tinha pá, o triplo das perguntas para cada um de vocês. Pronto, falta de noção do meu lado. Tinha uma última pergunta, e aqui vou mesmo pedir para serem muito sucintos, tipo 15 segundos cada um, se pudessem, eu vou ver como é que escrevi, desculpem, se pudessem mudar uma só coisa no sistema prisional ou no processo de reinserção pós ou nesta ligação às empresas, o que é que seria? E começo pelo Padre João, 20 segundos. Eu mudaria o silêncio. Muito O bem. silêncio dos ex-reclusos, o silêncio dos guardas, dos ex-funcionários, dos médicos. É perfeitamente possível e até acho que é uma regra que quem viva o inferno não se disponha a contar o que viu. Boa, obrigado. Será difícil os outros manterem este nível agora a seguir. Obrigado, Padre João. Cristina, se pudesse mudar uma coisa, assim, um desejo para o sistema prisional, o que seria? Eu acabava com os papéis. É aquele tema inicial que É falava. aquele tema inicial, é aquele que me tira do sério todos os dias, cada vez que eu tenho um recluso Claro. que quer entrar e eu preciso dele e ele não chega. Portanto, eu acabava com os papéis e saltava logo ali 4 ou 5 etapas. Boa, obrigado. Ana, se pudesses mudar uma coisa, o que é que seria? Se calhar uma maior articulação entre todos. Entre todos os intervenientes. Aquilo que eu mais vejo é o desconhecimento da maioria de tudo aquilo que de bom se faz. Articulação entre direção-geral, a maioria das pessoas, eu acho que não precisa de ser só uma cabeça a pensar, podemos ser sempre mais do que uma e se todos remarmos no mesmo sentido, todos conseguimos chegar a um bom porto com muito maior facilidade. É só isso que eu acho. Eu acho que há um desconhecimento muito grande de tudo. Boa. Obrigado, Ana. E Luís, se pudesse mudar uma coisa, o que seria? Eu gostava de ver as instituições e, sobretudo, digamos, as instituições públicas que lidam com este tema estarem mais presentes para dialogar com as instituições e não as visitarem apenas quando as visitam os senhores Presidentes da República. Não aparecerem só nessas alturas e aparecerem nas outras também. Bom, obrigado aos 4 pela vossa partilha. Eu sei que há aqui muita gente a pedir-me para eu não ser nazi com as horas, porque há aqui muita gente a querer fazer perguntas também nas pessoas que estão aqui neste Zoom, portanto, se calhar pedi aos convidados para aguardarem só mais um bocadinho. Eu pedia, e fazíamos assim, pedia à Jéssica para anunciar a próxima sessão e o próximo tema, a data e o próximo tema, e depois a seguir, quem quiser, paramos de gravar e de partilhar no Facebook e quiser pôr perguntas aos nossos 4 convidados, caso eles assim entendam, porque acho que o tempo acabou também e estamos todos livres e liberados para seguir a nossa vida. Muito bem. Jéssica. Bem, então, boa noite a todos. Nosso próximo tema de dezembro será o tema Crianças atrás das grades, então vamos falar aqui um pouquinho do que é comentado, né, sobre essas mães que estão presas com as crianças e qual é o impacto disso nas crianças, na primeira infância, na formação dessa fase inicial da vida e como a gente poderia resolver esse problema. E a sessão vai ser no dia 14 de dezembro, sempre no mesmo horário aqui, às 9h30. Boa.
Muito obrigada. Obrigado aos quatro convidados. Carlos, eu não sei se quererás dizer alguma coisa. Eu sou apologista que devemos tentar cumprir as horas e pronto, não sei, aqui... Cumpriste lindamente, foi um espetáculo a tua intervenção, muito bem. Aqui na 10 minutos atrasados. 10 minutos atrasados. Não, mas agora, pronto, nós infelizmente nós tivemos live, houve aqui um problema no Facebook, portanto, mas está gravada a sessão, portanto ela vai ser depois colocada online.